algumas pessoas. E aí? A favor ou contra? Como eu aplico um princípio de Deus numa decisão dessa? Como eu aplico o princípio de Deus matando uma vida? E, enfim, é algo muito sério. Então, existem situações na nossa vida que elas são muito difíceis de resolver. E nós, como seres humanos, e em especial no nosso país, nós temos um hábito muito ruim. Nós transferimos escolhas e decisões para o outro. Aquela frase: ah, pastor, o que você acha que eu devo fazer? Eu não posso decidir sua vida, é uma escolha sua. Eu posso lhe dar um conselho ou uma orientação, mas mesmo assim a escolha continua sendo sua. Por quê? Porque o julgamento de Deus é individual. Diz o texto em Romanos que cada um prestará conta de si. Não haverá maneira e forma de eu falar: Senhor, olha, eu fiz isso, mas a culpa é do fulano. A escolha foi minha, a decisão é minha. Deus deu a vida para mim e eu preciso crescer, amadurecer. Vou cometer erros? Sim, faz parte da natureza humana. Então, o que é a sabedoria? É essa capacidade de você discernir o que é certo e o que é errado, de acordo com a mentalidade de Deus. Não o que é certo, o que é errado, de acordo com a sua mentalidade, nem com a minha, porque eu posso errar, mas Deus não. Amém? Só uma perguntinha, abrindo um parênteses aqui: vocês estão com frio? Quem está com frio? Aí vocês sentaram bem justo aí, né? Está no mínimo aí? Dá uma desligadinha para mim, que o pessoal está congelando ali. Só desligar. Aperta os dois botões. Não, aperta os dois botões. Aí isso, outro, isso, aí. Muito obrigado. Está solteiro ainda? Deixa para lá. Fecha parênteses e volta aqui. Então vamos lá. Eu preciso ter esse entendimento de Deus. Como é que eu aplico um princípio de Deus? Tá. Então, existem algumas formas, e duas são básicas, de você adquirir sabedoria. A primeira é pedir. Diga, pedir. Tiago, capítulo 1, diz: se algum de vós tem falta de... faça o quê? Ok. Agora existe uma outra forma. Qual é, pastor? Vá comigo no livro de Provérbios. Eu vou ler uma tradução que eu tenho aqui. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Bom, a hora vai passando e há muita coisa para se falar, eu vou agilizando. Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ali diz ali: anda com os sábios, será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ok, essa é uma tradução. Eu quero ler um outro texto para você. Ok, abra agora a sua Bíblia, vá anotando aí depois para você meditar e estudar em casa. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Então, existem algumas maneiras de nós adquirirmos a sabedoria. Basicamente duas, mas eu quero falar de uma terceira. Ok. Vamos ler? Você pode ler? Vamos lá, vocês. Vai ter, ó preguiçoso, considera e se... Então, para. Então, a primeira maneira de você ter a sabedoria é pedindo. A segunda é relacionamento por causa da influência. A terceira é por causa do que? Da observação. Então diga: pedir, ser influenciado e observar. Diga: pedir, ouvir e observar. Ok.
Nós, seres humanos, nós temos basicamente 3 maneiras de aprender. Algumas pessoas são muito visuais, outras auditivas e outras são sinestésicas. Algumas pessoas, você fala assim, olha aqui como é que eu vou pintar isso aqui. Ó, você vai assim, ele fica olhando. Fala assim, me dá aí que eu vou fazer. Ele vem e faz. Outras pessoas, eles têm uma facilidade de ouvir. Ele consegue guardar. Ele está na sala de aula, ele fica prestando atenção no professor, e ele fica ouvindo, fica ouvindo. No dia da avaliação, ele fala assim, eu lembro dessa aula. E ele vai muito bem. Outras pessoas, a pessoa sinestésica, ela tem que fazer repetidamente, porque é a forma que ela tem de aprender. Ok. Para você ter sabedoria, você precisa desenvolver as 3 formas. Olha para mim. Escuta aqui. Você precisa visualizar, você precisa ouvir e você precisa fazer. Diga, ai, ui, cortei o pé, caí da escada, diga alguma coisa aí. Então, para você ter sabedoria, você precisa estar atento naquilo que Deus está falando. O que acontece com algumas pessoas? Agora eu quero te mostrar um versículo um pouco emblemático aqui. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Eclesiastes 1, 18. Eu vou ler o texto. Ô, Manuelzinho, põe para mim na NT, só para mim ver como fala a NT. A NT, quanto mais sabe a pessoa, mais sofre. Ok. Muda para mim, deixa eu ver. Eclesiastes 1, 18. Ok. Na versão, na TB, tradução brasileira. Ok. Acho que a que mais se parece com a minha aqui é a NT, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Acharam aí, gente? Eu vou ler minha tradução aqui. A minha é da NVI, Nova Versão Internacional, tá? A gente não tem ela ali, mas eu tenho ela aqui. Diz assim o texto, Eclesiastes 1:18. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, ou a decepção. Esse aqui é um daqueles textos que dá problema para teólogo. Por quê? Porque ele é contraditório. Olha o que esse livro está dizendo para nós. Olha esse texto aqui. Diga comigo. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Por que Deus diz que a pessoa sábia sofre? Você parece com a Valente, né? Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? A Bíblia está dizendo assim: quanto mais você crescer e tiver sabedoria, a Bíblia está dizendo que você vai ter algo. O que você vai ter? Sofrimento. Isso quer dizer que uma pessoa sábia, ela sofre mais que os outros? Por quê? Então agora eu quero desenvolver um raciocínio contigo aqui. Conforme você vai amadurecendo e crescendo em sabedoria, você se torna seletivo. Diga, seletivo. As suas escolhas mudam. As suas amizades mudam. O ambiente que você frequenta, você não frequenta mais. E algumas pessoas, por não entender isso, elas consideram você uma pessoa chata, nojenta, que não se mistura. Eu não estou falando de comunhão e relacionamento, isso é outra coisa. Eu estou dizendo que haverá algumas situações na sua vida
que a sua escolha resolve um problema, mas gera outro. Vamos exemplificar na prática? Eu penso que todos vocês devem ter tias como eu tenho. Então, imagina que você tem uma tia, um tio, seus familiares, e a sua tia manda um convite que a sua prima vai fazer aniversário. O que você faz? Você fala assim para sua mãe: mãe, eu não vou. Ah, e o tio bebe demais, todo ano tem briga, tem confusão lá. Ah, eu não quero saber desse negócio não, eu não vou não. O ano passado deu problema, aquela coisa toda, e você não vai no aniversário da sua prima. Você tem maturidade, e você agora tem, vamos dizer assim, uma maneira de pensar diferente, mais madura. Você faz as suas escolhas. Estou te dando um exemplo na prática. No outro dia, a sua tia liga para você e ela diz assim: obrigado por não ter vindo, viu? Tá bom? Olha, quando você fizer também, nem precisa me chamar, porque eu não vou. Tum, bate o telefone. Você resolveu um problema, mas você gerou outro. Quem já passou por isso? Nossa, que feio, hein? Você entende? Não existe como você viver sem problemas nesse mundo. As mulheres, quem é que gosta de pintar o cabelo? Pinto, sim ou não? Quantas mulheres estão aqui e gostam de arrumar o cabelo? Os homens, vocês quase não têm mais, gente. Eu gosto de pintar a careca aqui, pastor. Aqui. Então, imagina que você seja casada. Preste atenção. Depois de 25 anos atendendo gente, você sabe alguma coisa. E a senhora foi e pintou o cabelo. A senhora falou assim: amor, não chama o teu marido de pai, não, pelo amor de Deus. Ele não é seu pai. Dá uma raiva quando eu escuto isso. Pai, que é mãe? Pô, costume feio tem que não parar, não. Aí você fala assim: amor, bem, chuchu, sei lá, pastel da feirinha, não sei, chama de qualquer coisa. Coxinha na hora da fome. É um apelido que o povo põe aí. Enfim, eu preciso de R$200 para pintar o cabelo. Meu Deus, 200? Você vai botar ouro nesse cabelo? Beleza, então faz lá, não sei se usa progressiva, sei lá. O que é mais caro para pintar o cabelo? Quanto fica hoje? 250, 350? Então eu preciso de 350. A Hélida trabalha nessa área. 350, beleza. Aí ela vai e pinta, e progride tudo lá, aquela beleza, aquela coisa e tal. E ela volta. Escuta isso. Aí ele está assistindo futebol. Piracicaba com 14 de novembro. E ela, né, quer mostrar o look. Ah, sai da frente aí, eu estou vendo o futebol e tal, não sei o quê. Ai, amor, o que você achou do meu cabelo? Aí ele olha para ela e fala assim: Mariana, pelo amor de Deus, 350 eu fazia melhor que isso. Ficou horrível esse cabelo seu. O que ela esperava? Fala aí, vocês que são mulheres, o que você espera? Um elogio. Se é um homem inteligente, fala: amor, você não está linda, você está poderosa. Você está tchan. É hoje. Com esse cabelo aí, tá entendendo, né? Então, mas ela recebeu elogio? Não. O que acontece com a alma dela? Ela se ofende. Aí mais tarde ele quer conversar uns assuntos mais íntimos. E ela fala: vai conversar com a tua mãe. Onde está o problema aqui? Pastor, nos R$350. Essa é a mentalidade de homem. Não.
ela ficou bonita esperando um elogio do marido. Ela não ficou bonita tentando sentir-se bem com ela mesma. Isso significa, escute, pastor, mas a gente gosta do elogio. Calma que eu chego lá. Quando você faz alguma coisa esperando reconhecimento, você tem um problema na sua alma. Por quê? Jesus falou que você for dar uma esmola, a sua mão direita não tem que saber o que faz a esquerda. Algumas pessoas, elas não compreendem que, escute, é uma frase, se eu não me engano, um livro que eu li esse tempo, acho que é de John MacArthur, ele disse algo que eu já sabia, mas confirmou. Ele disse assim: as pessoas sempre vão lhe ferir. Sempre. E quanto mais próximo, maior é a ferida. Escute. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quando você é sábio, você precisa entender que os outros não têm a mesma capacidade de discernimento que você tem. E quanto mais sábio você fica, mais exigente você se torna e menos paciente. Quanto mais você convive com uma pessoa e ela não amadurece ao nível que você gostaria, mais sofrimento gera naquele relacionamento. Por isso, é uma das frases que eu ouço muito assim: pastor, eu estou cansado. Fulano não muda. Não é que ele não muda, ele não amadurece. Você quer ser um advogado, você vai para a faculdade, você estuda. Você quer ser um médico, a mesma coisa. Um engenheiro, uma professora de matemática, qualquer coisa, letras, e aí a lista é quase interminável. Mas não existe um curso ensinando você a ser pai, mãe, marido ou esposa. Não existe. A maioria dos casamentos, durante todos esses anos, tem problema de relacionamento e problema financeiro. O problema financeiro é número 1 em que leva as pessoas ao divórcio. Porque as pessoas não sabem, principalmente no nosso país, administrar o seu dinheiro. E nós somos pessoas que não sabemos proteger a nossa alma. Se você foi no cabeleireiro e você gostou do seu... Logicamente também a senhora não vai lá e chegar em casa com dread, né? E aí, amor, o que você achou com esse dread pendurado aqui? Aquilo, nada contra quem usa dread, mas aqui parece um ninho de rato, né, gente? Pelo amor de Deus. Se alguém usa aí, problema seu, eu respeito. Tá? Imagina você chegar e botar enfim, deixa para lá. Bobagem. Então, a sabedoria, ela nos dá discernimento, ela nos dá entendimento. Se você pintou o seu cabelo, fez a sua escova, pintou as unhas, enfim, cuidou de você, e você está bem consigo mesmo, se o seu marido te elogiar ou não, o problema é dele, não é seu. Amor, você gostou do meu cabelo? Não. Problema seu, pelo menos eu tenho, e você que está perdendo. Você tem que sentir bem. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua beleza, cuidar da sua aparência. Estou dando um exemplo assim. Bem, diante de tudo que eu estou falando para você, olha o que o texto diz.
Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. A minha tradução que eu estou lendo para você, maior é o sofrimento. Quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai sofrer, porque você começa a se tornar exigente, seletivo, as suas escolhas vão mudando, e as pessoas que não conseguem acompanhar esse crescimento, elas podem se distanciar de você. Então, como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? A minha pergunta para você é: qual é a sua fonte de sabedoria? Deixa eu perguntar outra coisa para você. Quantos de vocês aqui têm um pai, uma mãe, ou se não é o pai, a mãe, um tio, ou um irmão, ou uma irmã mais velha, um primo, um amigo, uma pessoa que você pode procurar um conselho, uma palavra? Com aquela pessoa você fala assim: pastor, eu confio no fulano, meu tio, meu primo, um amigo, meu vizinho, sei lá, é uma pessoa que eu posso me abrir, contar as coisas, a minha mãe. Quantos de vocês têm alguém assim? Bastante gente. Tá. Eu volto à minha pergunta. Quem é a sua fonte de sabedoria? Onde é que você bebe a sabedoria? Onde é que você adquire a sabedoria? De quem você tira a sabedoria? Você tira a sabedoria desse conselho da sua mãe, do seu tio, do seu pai, do seu primo, do seu amigo? Quem é a sua fonte de sabedoria? Imagina que você está com um problema financeiro. Você procura quem? Esquece um pouquinho o pastor. Deus, a Bíblia, não, amém. Mas esquece um pouquinho o seu líder. Quem é a sua fonte de sabedoria? Você tem uma pessoa que você pode sentar e conversar e ouvir essa pessoa? Já parou para pensar? A maioria de nós temos alguém assim. Agora deixa eu dizer algo para você. Você considera essa pessoa como sua fonte de sabedoria? Sim ou não? Considera? Pare e pense. Para mim é, pastor. Então deixa eu mudar um paradigma, um modelo que você tem estabelecido na sua cabeça. Um pai, uma mãe, pode ter sabedoria. Um tio, um primo, um amigo. Mas normalmente, eles são fontes de conselho, de conhecimento. Muitas vezes sabedoria, mas muitas vezes não. Por quê? Então vamos de novo na Bíblia. Primeiro, como é que eu adquiro sabedoria? Pedindo a Deus. Diga, pedindo a Deus. Segundo, como é que eu adquiro sabedoria? Indo ter com a formiga. Diga, observando. Terceiro, como é que eu adquiro sabedoria? Andando com o sábio. Agora, se o seu pai ou a sua mãe não conseguiu vencer um problema financeiro e você vai pedir um conselho, uma palavra para o seu pai e sua mãe em relação à vida financeira, você acha que aquele conselho pode ser bom para você? Pode ser fonte de sabedoria. Então, qual é a fonte de sabedoria de todo homem de Deus, toda mulher de Deus? Ou pelo menos em tese deveria ser. A fonte de sabedoria é a observação. O conhecimento você adquire lendo, ouvindo. O conhecimento você adquire conversando com pessoas, dialogando com pessoas, lendo bons livros, assistindo bons vídeos. Isso você adquire conhecimento. Porém, para você aplicar esse conhecimento, você precisa da sabedoria. Existem situações na sua vida que o princípio, ele está na palavra. Porém, como é que você aplica aquele princípio? Deixa eu te mostrar uma coisa para você entender.
Quando você tem um sentimento, assim, ó, eu não quero ir na festa da minha prima, o exemplo que eu contei, eu não quero ir, e tal, 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 aí sua mãe fala assim, não filha, vamos, você conhece sua tia, é minha irmã, mas é complicado, insiste com você, você vai a contragosto, você vai por causa da mãe, do pai, alguém insistiu, então você vai, até aí tudo bem? Sim ou não? Há dentro de você uma incongruência, você não quer fazer, porém você faz, consegue entender? O que vai acontecer com você? Quando há esse conflito de sentimentos, isso desenvolve doenças, isso desenvolve enfermidades, isso desenvolve rebelião, ira, ódio, raiva, amargura no coração. Então eu tenho que fazer o que eu quero. Eu não disse isso. Muitas vezes nós somos obrigados a fazermos coisas. Então eu preciso resolver esse sentimento de uma forma sábia. Algumas enfermidades, alguns problemas que as pessoas têm, por mais exame e tratamento que façam, o médico não acha nada ou não consegue resolver. Eu conheci um senhor, e ele pertencia a uma igreja evangélica, um fotógrafo de excelente aqui na cidade, muitos anos. E um dia houve um problema com ele. Ele adulterou, ele traiu a sua esposa. O pastor da igreja dele o chamou e disse assim a seguinte palavra para ele: olha, de acordo com a doutrina da nossa igreja, adultério não tem perdão, o irmão está condenado ao inferno. Você está excluído da nossa congregação, seja feliz e vá com o diabo, porque com Deus você não vai. Expulsou ele da igreja. Isso eu estou falando um cara real, que eu conheci e conversei com ele uma vez. Passaram-se muitos anos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um fotógrafo e tal, 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 e um dia ele foi na igreja tirar umas fotos, não sei se foi no casamento, alguma coisa, e sempre eu converso com as pessoas, e começamos a conversar e tal, 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 eu achei algumas coisas dele assim, umas palavras estranhas, ele meio que, ele tinha assim, parece que uma amargura, uma tristeza, e ele transmitia muito aquilo. Eu tive a oportunidade de conversar com o filho dele, e ele falou assim: pastor, aconteceu isso, 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 meu pai errou, falhou, pediu perdão para minha mãe perdoou, olha só para você entender, minha mãe o perdoou, eles restauraram o casamento deles, porém foi excluído da igreja dele. E aí um dia conversei com ele, chamei ele e começamos a conversar, eu, cara de pau, eu toquei no assunto. Eu disse para ele assim, falei, eu com muito respeito, eu discordo do seu pastor, eu assumo essa bronca para o senhor, diante de Deus. Por quê? Porque se uma mulher na Bíblia, na antiga aliança, Jesus não tinha morrido nem ressuscitado ainda, se uma mulher na Bíblia, na antiga aliança, ela teve seis maridos, como diz a Bíblia lá, e Jesus falou, esse aí que você tem agora nem é seu marido, hein? Ela foi perdoada. Se uma mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus falou, olha, perdoados estão teus pecados, vai e não peque mais. Ela foi perdoada, na antiga aliança. E uma nova aliança, que nós chamamos de graça, em que nós temos promessas melhores, como é que o senhor não vai ser... Se a sua mulher, olha só, olha o raciocínio, se a sua mulher perdoou, quer dizer que ela é melhor do que Deus. Deus é um ser tão miserável que ele não perdoa o senhor. Eu falei, meu amigo, só existe 1 ou 2 ou 3 pecados que não tem perdão. Primeiro, quando você não perdoa o seu próximo, Deus também não te perdoa. Segundo, quando você endurece o seu coração, o Espírito Santo não pode trabalhar mais no seu coração, a Bíblia chama isso de ultraje. O termo teológico é blasfêmia, que é um desrespeito e endurecimento de coração.
Mas se você buscar o perdão de Deus, Deus pode te perdoar. A palavra daquele pastor entrou tão profundamente naquele homem que os meus argumentos não tiveram efeito nenhum sobre ele. Ele falou: pastor, tudo bem, mas para mim não tem mais jeito. Eu estou condenado ao inferno. Olha o estrago que uma palavra fez na alma de um homem. O homem desistir de Deus, de Jesus, do Evangelho, por causa de uma palavra de um pastor. Gente, isso é gravíssimo. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. E por ele não saber proteger a sua alma e não ter sabedoria para administrar essa situação, o que aconteceu com ele? Ele abandonou o Evangelho. Muitas vezes, as nossas almas, os nossos sentimentos, eles estão completamente desprotegidos. E gera consequências, escute isso, espirituais, gera consequências físicas. E isso é muito grave. Por mais sabedoria que você tenha, você vai ter sofrimento. Por quê? Porque você quer que as pessoas entendam que para ela há um perdão, que para ela o amor de Deus ainda está presente, que ela ainda pode mudar. Você quer ver que coisa interessante que acontece com a pessoa? Como atinge o físico dela, o biológico dela? Você está chateada. Aconteceu uma situação, você ficou chateada, sua mãe fala assim: vem comer. Você fala: não, mas não quero comer não. Olha como gera. Outras pessoas falam assim: quer saber, eu vou comer mesmo. Vai lá e enche, abre a geladeira, e eu vou morrer mesmo, eu vou comer tudo que dá. Você entendeu? Gera situações. Você fica magoada com um rapaz ou com uma moça porque você queria ter um relacionamento e ela ou ele diz que não, aí você fica chateado, entra para o quarto, entendeu? Põe uma música lá, Amado Batista. Aí é para morrer, pastor. Pois é. Liga a música lá. Você foi. Ou então se ela chama Conceição. Conceição. Você vê, o que é isso? São pessoas que são imaturas nos seus sentimentos e elas não conseguem administrar um problema. Elas não conseguem. Elas não conseguem entender o problema do outro. E às vezes a pessoa não consegue entender por que ela está tendo aquela reação. Por exemplo, eu acordei de manhã. E eu descobri que o nosso organismo, ele não acorda assim. Pum, acordei. Tcharam! Ninguém é super-herói. Nós vamos acordando aos poucos. E quanto mais o tempo passa, mais demora para acordar. Não sei se acontece só comigo. Eu acordo, enrolo. Eu tenho raiva de quem já acorda de manhã. Aleluia! Hey! Credo, tá? Isso não é de Deus, não, irmão? Como é que você acorda assim? Eu acordo a prestação. Tá. Aí eu examino meu coração, falo: graças a Deus, estou vivo. Como disse aquele, mas enfim, deixa para lá. Estou vivo, né? Mas aí eu não estou bem, eu estou chateado. Aí eu examino meu coração. Por que eu estou com esse? Por que eu estou com esse sentimento? É algo espiritual, ou emocional, sentimental, ou é algo biológico? Eu preciso examinar. Por quê? Você ter tristeza, às vezes, faz parte da natureza humana. Você ter um espírito, vou melhorar a palavra para você entender.
um demônio que escraviza você, um espírito de tristeza, aí você precisa de libertação. E isso é sério. São duas situações. Eu aprendi, aprendi muitas coisas com a vida, que algumas pessoas, elas gostam e elas têm prazer em viver tristes. Elas têm um prazer de passar para você sempre a mesma conversa. E eu vou observando essas pessoas, eu vou observando a vida, e eu vou vendo que existem coisas, vamos pegar no nosso país, que é igual para todo mundo. E já fazem alguns anos, eu moro no prédio, no 2º andar, o meu prédio tem elevador. Eu deixo o carro, garagem no subsolo, e normalmente a gente sempre encontra com vizinhos no elevador. E eu comecei a observar uma coisa em mim mesmo, e nas pessoas que entram no elevador. Normalmente, você mora num prédio há muitos anos, você conhece todos os vizinhos, né, os novos que vão chegando, você vai fazendo amizade, e você entra no elevador. Qual é a conversa que é mais comum em elevador? Pergunta aí para quem está do seu lado. Normalmente as pessoas falam assim, ó, e aí, vizinho? É o que eu acho engraçado aqui no Paraná, né? Você não conhece o cara, fala assim, e aí, vizinho? Onde você mora? Eu moro lá, não, como é que nós somos vizinhos? Mas enfim, a pessoa fala assim, rapaz, mas que calor, hein? Meu Deus do céu, pois é, hein? Espero que chova. Aí no meu prédio tem algumas pessoas que são muito inteligentes. Tem uma professora, filosofia, dá aula na FAG e tal. E às vezes ela entra no elevador, outras pessoas, tudo bem, mas vai a senhora assim, pois é, né? Nossa, que calor. Eu comecei a observar, do mais simples ao mais inteligente, a conversa é a mesma. Pastor, o que isso tem a ver? Calma. Conversa de elevador é que o trajeto é curto, 1º, 2º, 3º andar. Mas por que a gente tem sempre, por que nós temos sempre falar a mesma coisa dentro do elevador? Aí esses dias, eu tenho um vizinho que ele fala, xinga o governo, o tempo, e vem a primavera, e, rapaz, estou com alergia, coisa do cão. Eu falei, meu Deus, o que é isso? As coisas engraçadas que acontecem com a gente. Aí esses dias eu entrei no elevador, ele estava todo suado, eu falei assim, e aí, tudo bem? Ele falou, vizinho, tudo bem? Nossa, tanto trabalho, tanta coisa. Eu não esperei terminar, falei, graças a Deus você está trabalhando, né? Tem tanta gente desempregada nesse país, passando fome, gente morrendo aí. Você vê, nós moramos aqui perto do Seon, que morre gente todo dia, você tem que dar graças a Deus. Não é que é verdade mesmo? A gente tem que agradecer a Deus, né? Ô vizinho, você está certo, viu, pastor? Graças a Deus mesmo, é muito trabalho. Tchau. Aí outro dia entrou a vizinha com os cachorros, né? Aí um cachorro chama Charles, outro chama Shiva. Aí entrou o cachorro, né? Aí os cachorros vieram me lamber, né? Não lambe o pastor, Shiva! Eu falei, pode lamber, eu gosto de cachorro, não tem problema não. E aí, como é que você vai? E tal. Bichinho, eu gosto de bichinho. Então, eu estou mudando o diálogo dentro do elevador. Nossa, pastor, que profundo isso. Que coisa, assim, eu vou para casa agora, o que o pastor te ensinou? Como ter um diálogo produtivo no elevador. Mas deixa eu falar algo para você. Quando você chega na casa de um primo, de uma tia, qual é o diálogo? A maioria das pessoas fala assim para mim,
Pastor, é sempre a mesma coisa. Se você não tiver sabedoria para mudar as pequenas coisas, como é que Deus vai confiar a você grandes coisas? Olha aqui que ele disse. Ele chamou o preguiçoso e falou assim: preguiçoso, vai ter com a formiga e observa como ela trabalha. Vai ter com a formiga e observa que no verão ela corta, ela junta, ela guarda, e no inverno ela desfruta. O que Deus está dizendo? Que existe um momento que é o momento de investimento. Diga, investir. Você vai procurar conhecimento, revelação, palavra, você vai estudar. Mas existe um momento que você vai desfrutar. Vou falar de novo. Você vai desfrutar. Vou falar outra vez. Você vai desfrutar. Só que no nosso país não. Que é isso, pastor? Por quê? Os nossos amados políticos, não estou falando bem nem mal, só estou falando uma realidade, eles querem mudar, por exemplo, a lei da aposentadoria. Os homens aposentarão, se for aprovado, com 65 anos, e as mulheres, 62. Ok? Tá, mas por que você tem que ficar na mão de um governo? Por que você não trabalha, estuda, se prepara, para que chegar o momento você tenha recursos suficientes para não depender dos outros? Diga, ai, ui, diga. Vocês são jovens. Ah, pastor, eu já passei dos 40, dos 50. E o nosso presidente da República tem 76 anos e está trabalhando. Mas já está aposentado, então ele é esperto, mais do que eu e do que você. Então, escute, gente, isso é muito sério. A sabedoria, ela pode mudar a sua mentalidade, ela pode mudar a sua vida. Amém ou não amém? Mas ela vai te trazer sofrimento. Existe um momento em que você tem que investir na sua vida, no seu trabalho. Você tem que procurar. Houve um senhor nos Estados Unidos que ele ficou milionário aos 65 anos de idade. E um dia, numa entrevista, perguntaram assim para ele: puxa vida, mas explica para a gente, por que que o senhor, como foi que o senhor conseguiu ficar milionário aos 65 anos de idade? Ele falou assim: porque eu trabalhava muito e nunca tive tempo para ficar rico. Alguém falou assim: pastor, não entendi. Pois é, só os sábios entenderão. Eis o mistério da fé. Eu observo a vida do brasileiro. Como é a vida do brasileiro? Levanta de manhã, vai trabalhar, ele almoça, aí ele chega em casa à tarde. Não todos, amém? Pastor, não sou assim, amém. O que ele faz à noite normalmente? No nosso país, a maioria, novela, o que mais? E jornal. Novela e jornal. Mas, gente, você viu aquela novela? Meu Deus! Vá de retro, Satanás, e vem em mim. Que homem bonito aquele Tony Ramos. Estou acompanhando todos os capítulos. Ok. E aí, você começa a observar que nós somos um país, não todos, por favor, estou só abrindo os teus olhos, de gente ignorante. Repito, não todos, mas nós somos um país de gente ignorante. Um país em que você está numa avenida em Fortaleza, como eu estava um dia com o Jairo, meu discipulador, uma avenidona bonita. Uma senhora atravessa a avenida, nós estávamos parados no semáforo,
ela atravessa a avenida com uma lata no ombro e ela chega no vão. Eu olhei para o Jair e falei assim, aquela mulher está jogando lixo no meio da rua. Ele falou, e Paulo, isso aqui é comum, daqui a pouco eu estou passando, cueca, calcinha, sutiã, lençol pendurado, eles fazem varal no meio da avenida. Tinha umas lá que já estavam bem usadas. Eu falei, Jairo, eu não acredito nisso, cara, o povo pendura roupa na avenida. Ele falou, vai olhando, e eu fui olhando. Irmão, eu não sei você, imagina eu no meu prédio botar minha cueca pendurada lá, que coisa. Ó, mora meu pastor, tá vendo aquela cueca, imagina a cueca amarela, assim, riqueza, ouro. Meu Deus, como é que pode? E as pessoas, elas vão para a igreja, eu fico pasmo com isso, elas vão para a igreja e elas levam batatinha e refrigerante. E aí na hora do culto as pessoas estão comendo batatinha e tomando Coca-Cola e dando para as crianças, porque a única maneira de manter a criança quieta é com comida, mas a Bíblia diz que é com sintomicina, que a Bíblia chama de vara. Se o seu filho ou a sua filha não lhe respeita, não adianta dar comida para ele. Então você vai vendo, você vai observando as famílias, as pessoas, os problemas, as dificuldades. A sua observação, ela pode te trazer aquilo que a Bíblia chama de sabedoria. Você vai descobrindo coisas na vida das pessoas, você fala assim, rapaz, olha esse negócio aí, como é que o fulano faz isso? Não pode ser, você tem que observar e ver, por que aquela pessoa teve sucesso? Por que aquela pessoa, ela fracassou? E tem uma coisa que, eu não sei se irrita você, mas que me irrita bastante, é as pessoas falarem assim, pastor, o senhor tem o dom da palavra. 3% das pessoas no mundo, apenas 3%, nasce com talento para negócio e prosperidade. O resto, meu filho, eles ralam para chegar onde chegaram. 3%. Escute o que eu estou falando para você. Está para nascer uma pessoa mais tímida e envergonhada do que PP, que significa Pastor Patrício. Paulo Lemos. Mas o que aconteceu? Quando Deus, Ele te dá um chamado, uma unção, você trabalha naquilo que Deus te deu, e você desenvolve o que Deus te deu. Eu aprendi que tudo que Deus nos dá é em forma de semente, então nós precisamos cultivar essa semente, para que ela cresça, desenvolva e produza fruto. A sabedoria, ela não vem de um dia para o outro, a sabedoria, ela é um exercício diário de aprendizado e formas, maneiras de aplicar aquilo que eu aprendi. Você vai observando a vida das pessoas, as vitórias, os fracassos. Por que fulano pensa assim? Por que fulano pensa dessa forma? Por que existem pessoas que você ora e Deus opera um milagre? E existem pessoas que por mais que você ore, Deus não opera nada. Você vai observando, você vai descobrindo. Por que existem pessoas que elas sempre serão as mesmas pessoas? Críticas, reclamonas, fofoqueiras,
se metem onde não são chamadas, elas não vão mudar. E você vai crescendo, vai desenvolvendo, vai adquirindo sabedoria. E aquelas pessoas que não conseguiram crescer, às vezes aquilo te incomoda. E é isso que a Bíblia diz, que você começa a sofrer por causa daquilo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso observar, eu preciso ler a palavra. A maior fonte de sabedoria de um homem e de uma mulher de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a maior fonte. A segunda maior fonte é observar as situações e as circunstâncias e como eu posso tirar proveito daquilo. Como é que eu tiro proveito de uma situação? Como é que eu tiro proveito? Como é que eu faço para crescer, para prosperar? Eu preciso. A terceira forma é você ouvir pessoas que realmente têm sabedoria para te dar um conselho. Tem discernimento. Talvez o seu pai e a sua mãe, eles não entendam de finanças, mas entendem de amar filhos. Entende o que eu estou falando? Nem todos são sábios em todas as áreas. Repete. Às vezes a pessoa chega e fala assim, pastor, eu estava pensando esses dias, eu vou comprar um carro tal, o que o senhor acha? Nada. Escolha a sua. Você não pode colocar uma decisão particular na minha mão. Agora, se você falar assim, eu estou querendo fazer um financiamento e dar uma entrada e parcelar, o que o senhor acha? Então vem cá, vamos ver, quanto que é o juro? Bem, eu posso te dar um conselho. Agora, a decisão, a escolha sempre é sua. A decisão, a escolha sempre é sua. A decisão, a escolha sempre é sua. Depois de alguns anos, eu deixei de me importar com o que as pessoas falam. Pode fechar sua Bíblia. Eu aprendi que se você é feio, as pessoas vão falar que você é feio. É verdade. Você é feio. Nossa, mas fulano é feio. Meu Deus do céu, mas como é feio. Se você é bonito, as pessoas vão falar assim, nossa, como é nojento. Caráter não depende da sua beleza. Nós somos poucos os bonitos e inteligentes. Se você tem dinheiro, é porque você é ladrão. Se você é pobre, não sei se fala aqui no Paraná assim, você é um pé rapado. Não tem onde cair morto. Se você trabalha, é porque você é escravo do trabalho e só pensa em trabalhar. Se você trabalha pouco, é porque você é preguiçoso. Se você é inteligente, você é exibido. Se você fala problema, é porque você é burro mesmo. Então, assim, eu preciso estar bem comigo e com Deus. Se eu estiver bem comigo mesmo e com Deus, ótimo. Por quê? Porque eu tenho defeitos e qualidades. Todos nós, amém? Todos nós temos defeitos e qualidades. E sempre as pessoas vão falar. Elas sempre vão nos julgar. Elas sempre vão nos criticar. Não tem como fugir disso, não tem jeito, por mais que você faça. E eu aprendi uma coisa, que algumas situações, quanto mais você explica, mais você se complica. Existem coisas que eu nunca vou explicar para vocês, vocês não vão entender nunca. Que é isso, pastor? Não é verdade, são coisas particulares, pessoais. E assim tem coisas que você tentar explicar para mim, eu nunca vou conseguir entender. Eu não posso ficar olhando para as pessoas
e deixando elas definir e dirigir a minha vida. Existem situações que eu já vi o filme, que eu sei que não vai dar certo. Eu já falei, não quiseram me ouvir, não colher os frutos. E já isso aconteceu comigo também. Lideranças, meus líderes que chegaram para mim e falaram, não faça isso, não vai por aqui, não vai por ali. E algumas vezes eu quebrei a cara, eu aprendi. Então, a minha palavra para você nessa noite é o seguinte: você quer ser sábio? A sabedoria, ela pode te enriquecer, e escute o que eu vou te dizer, ela pode te empobrecer. Ah, não, pastor, pode. A Bíblia diz que havia um reino, o livro de Eclesiastes conta isso. Salomão, um dos maiores observadores da história. E diz assim que havia um velho, sábio e pobre. E esse reino, ele foi cercado pelos inimigos. A Bíblia diz que o rei chamou esse homem, sábio e pobre. Chamou ele e falou assim, olha, nós estamos numa situação assim, como nós podemos resolver? Diz a Bíblia que aquele sábio, com a sua sabedoria, resolveu o problema de toda uma sociedade, de todo um reino, de todo um povo. Ele conseguiu, com a sua sabedoria, trazer a paz e estabelecer a paz. Aí Salomão continua contando a história. Essas pessoas poderiam ter tido uma atitude de gratidão, chamado aquele homem, o rei poderia ter recompensado, mas a história não tem um final feliz. Não sei se você já leu isso que eu estou falando. Diz assim que esse homem foi esquecido pelo rei e pelo povo e continuou sábio e pobre. Então a sabedoria trouxe solução para o reino, para um povo, mas trouxe sofrimento para ele. É isso que Eclesiastes está falando. Nem sempre você será reconhecido ou aplaudido. Lembra do exemplo que eu dei das mulheres? Nem sempre seu marido vai falar, parabéns, você ficou bonita, linda, maravilhosa, poderosa. Não. Nem sempre as pessoas vão lembrar de você com carinho. Nem sempre as pessoas vão perguntar para você e vão falar assim, como você está? Você está bem? Estou com saudade de você. Nem sempre as pessoas vão te mandar uma mensagem de amor. E você vai falar assim, poxa vida, eu tenho tanto conhecimento, tanto conselho, tanta experiência, mas eu estou aqui sozinho. Pois é. Então, a pessoa que tem sabedoria é uma pessoa que ela sabe administrar os sofrimentos. E um dos sofrimentos chama-se ingratidão. Guarde isso, porque você vai precisar. Filhos são ingratos? Todos? Não, pelo amor de Deus. Não estou generalizando. Diga amém aí. Porque existem filhos maravilhosos. Hoje de manhã eu conversei com uma moça aqui me contando como ela é casada e cuida da mãe com amor e carinho. Existem filhos maravilhosos, não estou generalizando. Mas filhos são ingratos, pais são ingratos, pessoas são ingratas. E aí você começa a sofrer, porque você gastou sua vida, o seu tempo, você amou, você ajudou, você investiu, e você quer o reconhecimento, e ele não vem. Salomão, antes de Cristo, contou uma história dessa para a gente na Bíblia. Fecha a Bíblia, não sei se você já fechou, eu só quero te contar, falar algo de mim para você, eu prometo que eu encerro. Dá 2, 3 minutinhos, por favor. Vamos supor que eu fiquei doente. Eu fiquei doente, eu gostaria que alguém me visitasse. Então, eu vou ligar para o pastor José, que é o nosso ancião de dias, que tem todos os números de idade possível,
ele é mais velho que Matusalém, eu vou ligar para o pastor José. Matusalém morreu com 969 anos. O pastor José nasceu antes dele. Brincadeira, Zé. Então, a gente brinca com o que a gente gosta. Então, eu estou lá doente, estou passando mal, fui no médico, o doutor falou, você tem que ficar de repouso, tal. E ninguém foi me visitar. Eu penso assim, eu pego meu telefone, Zé, vem fazer uma visita aqui, traz aquele azeite forte. Eu preciso de oração. Tá, passa na padaria, sabe aquele pão de queijo de vento? Eu gosto. Aquele que não tem nada dentro, é vazio. Você gosta também? Então tá. Não, então traz umas 4 dúzias para a gente comer. Eu ligo para ele, eu peço a visita e mando ele trazer pão de queijo. Eu estou doente, mas não estou morto. E nem perdi o juízo. Mas tem gente que fica doente, ele entra num estado depressivo. Ele pega, vamos supor que eu seja o celular, ele pega o celular. Poxa, ninguém mandou mensagem para mim, eu aqui com essa diarreia. Está difícil. Podia ser outra coisa, Paulo. Perdoa, Senhor. Às vezes eu nem mas enfim, nem aguento eu mesmo. Aí passa um pouquinho, eu pego o celular de novo. Poxa vida. Aí no outro dia, aí passa uma semana. Aí a pessoa vai na célula, chega na igreja. Todo mundo está ruminando na célula, ela está lá. E tem uns que são artistas, né, gente? Né? Todo mundo compartilhando e rindo, né? E você pensando, poxa vida, essa cambada de gente falsa aqui. Eu doente, ninguém nem ligou, e todo mundo aí ruminando a palavra. Irmã, você não quer compartilhar? Eu vou falar o quê? Não fui no culto, vocês não viram? Ela gera uma atmosfera ruim. Quem já passou por isso? Fala sério, quem já passou? Levanta a mão bem, olha quanta gente. Você sabe que não é mentira. Meu irmão, se eu estou no hospital em casa, eu estou com uma virose, eu quero nem saber. Eu vou ligar, eu vou pedir visita, falar, vem aqui, meu filho. Eu vou ligar para qualquer um. Eu não tenho problema. O pastor diz, eu não posso, que eu não sei o quê. Eu vou ligar para o Wellington, pastor Wellington. Vai, o Wellington trabalha na fazenda e já traz aquele litrão de leite que ele já me deu, que é uma delícia. Aquilo sim que é leite, né? Tira da vaca, tem que ser, lógico, Paulo, tira da... Oh. É melhor você terminar o culto, Paulo, chega. A unção já foi embora, você continua falando. Tá. Vem fazer uma visita, vem orar por mim, colocar a mão na barriga, no intestino aqui, faz uma oração por mim. Você entendeu? Eu aprendi isso. Sabe por quê? Eu aprendi, segredinho aqui, segredinho. Algumas pessoas têm um coração disposto a servir, elas só precisam de um convite. Vou falar de novo. Algumas pessoas têm um coração disposto a servir, elas só precisam de um convite. Amém. Então você está lá e tal, acabado. Aí você liga para o seu líder da célula, não pode vir? Liga para o diácono, liga para o outro, liga para alguém. A pessoa vai lá, te faz uma visita. Ai, pastor, eu não faço isso não. Desculpa aí. Você não é sábio. Por quê? Porque Jesus falou assim, todo aquele que pede, recebe. Não é o que espera, é o que pede. Você entende? Então, quando você tiver um problema, o que é um problema? Alguns dizem assim, problema é uma adversidade, problema é um conflito e tal. Não. Problema é uma oportunidade de demonstrar a sua maturidade e a sua sabedoria. Anota isso aí, hashtag PP fica a dica. O problema, ele não destrói você, ele mostra quem você é.
É assim que as coisas funcionam. Ah, eu estou passando um problema, eu vou morrer, eu vou me matar. Você é uma criança. Você é um tolo. Desde quando a pessoa se matar vai resolver problema? Não vai. Ela vai gerar outro. Para ela mesma e para a família. Ah, porque fulano quis namorar comigo e tal. Meu filho, pelo amor de Deus, se ela não quis você, você glorifica a Deus. Por quê? Porque você é um príncipe. E príncipe tem que casar com princesa, não case com plebeia. Que nem miojo sabe fazer. Então, você vai no cabeleireiro, corta esse cabelo, faz essa barba, toma um banho, passa um avanço debaixo do sovaco. Avanço não, né, gente? É aquele que eu uso, aquele do pai do Cristo, como é que chama aquele vermelhinho? Passa o perfume, fica bonito, aprende a conversar, aprende a falar, você entende? O problema, ele nunca derrota você, o problema mostra quem você é. É assim que acontece. Então, eu aprendi algo na vida. Sempre as pessoas vão nos ferir, sempre. John MacArthur, se eu não me engano, foi o livro que eu li, falou sobre isso e confirmava o que eu acredito. Sempre as pessoas vão nos machucar, você é um bom pastor, você é isso, aquilo, você é um mau pastor, você é isso, aquilo, você é mais alegre, você é isso, aquilo, sempre vão falar, não tem como evitar isso. Qual é o diferencial? Enquanto falam, eu engordo. Espiritualmente. Pastor, fisicamente dá para perceber, está amarrado, irmão. Eu estou fazendo exercício, fica de pé. Você tem que estar bem com você mesmo e com Deus, você tem que estar feliz. Você entende isso? Eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com Deus, graças a Deus, pastor. Ah, mas eu tenho problemas na minha casa. Se você, escute isso, se você não tiver problemas na sua casa, ao terminar o culto, você vem aqui, eu vou pegar azeite, você vai ungir minha cabeça e você vai orar por mim. Porque eu não conheço. Todas as pessoas, elas têm os seus problemas, suas dificuldades, faz parte. Mas como você resolve isso? Aí está o segredo. Amém? Aline, canta uma música para a gente aí. Para a gente falar um pouquinho com Deus. A gente adorar o Senhor. Pode ser a mesma que cantou, não tem problema. Só uma adoração, escolhe ali. Glória a Deus. Solta um pouquinho as suas mãos. Antes de a gente cantar, diga assim: Pai, eu ouvi a Tua palavra. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser bênção, para a glória do nome de Jesus. Eu dou a Ti toda a honra, todo louvor e toda adoração, no nome de Jesus. Vamos cantar? Renova-me, Senhor.
Levante as suas mãos aos céus, agradeça ao Senhor nesse momento. Louvamos o Teu nome, Jesus. Maravilhoso é o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te louvamos por esse culto, pelo crescimento, pela Tua palavra, pela Tua presença aqui neste lugar. Nós Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor tem nos abençoado. Que possamos crescer e prosseguir em conhecer o Teu santo nome. Te louvamos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por essa semana que se inicia. Que seja semana de bênção sobre as nossas vidas. Que seja semana de boas notícias para cada um de nós, em nome de Jesus. Te louvamos, honramos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Com as suas mãos levantadas, deixa eu abençoar a sua vida, a sua volta para a sua casa nesse momento. Pai querido, eu abençoo cada um dos queridos irmãos que aqui estiveram. Que eles possam ser cada dia mais envolvidos pela Tua doce presença. Abençoe a sua volta, a volta para o seu lar. Aqueles que amanhã vão estudar, trabalhar, ó Pai querido, que em nome de Jesus tenha uma proteção do Senhor durante toda essa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. E você diga amém e aplauda o nome do Senhor com muita alegria.